O cara que fez o foguete da ré fez algo que ninguém esperava. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que ele fez e como aplicar a mesma lógica na sua vida. Fica até o final para saber como. Quando eu casei, há 12 anos, eu trabalhava na Wizard, escola de idiomas. O meu trabalho era dar aulas, mas eu também vendia matrículas. Nas aulas eu ganhava por hora, nas matrículas eu ganhava comissão. E a Wizard tinha um sistema muito simples. Eles colocavam um formulário no site e a pessoa deixava o telefone dizendo que queria fazer uma aula experimental. Esse lead chegava para mim e aí começava o jogo. Eu sabia que precisava fazer um número específico de ligações, de todas as ligações, um número específico de pessoas atenderia, de todas as atendidas, um número específico marcava a visita na escola, de todas as que marcavam, um número específico comparecia, e de todas as que compareciam, um número específico comprava. Eu conhecia cada etapa desse funil, e quando eu sabia onde estava em cada etapa, eu sabia exatamente o que precisava fazer para chegar na meta do mês. Isso é conta reversa. Isso é comportamento auditável. E foi aprendendo isso na Wizard que eu entendi um princípio que eu uso até hoje em tudo que eu faço. Porque talvez você esteja nessa situação agora, com uma meta na cabeça, um número que você quer atingir, uma vida que você quer construir, mas sem saber exatamente quais são os comportamentos do dia a dia que vão te levar até lá. Sem saber como transformar um desejo em uma equação. E aí a meta fica solta, vira sonho, vira frustração. Não porque você não tem capacidade, mas porque você nunca parou para calcular de trás para frente. Esse vídeo é sobre isso. Coragem é um dos principais recursos para conquistar uma vida acima da média. E eu digo isso porque é mais cômodo ficar ocupado com uma coisa ou outra e não medir. Não medir é confortável, mas quem não mede não sabe se está avançando. E quem não sabe se está avançando acaba repetindo os mesmos comportamentos, esperando resultado diferente. Agora pensa comigo. Se hoje você quer crescer mais, ganhar mais, faturar mais, quais são os comportamentos auditáveis que você precisa desenvolver? Eu vou te dar um exemplo com tráfego pago, porque é algo muito concreto e mensurável. Suponha que você hoje investe em anúncios. Para cada 1.000 pessoas que vê seu anúncio, você paga um determinado valor. Isso se chama CPM, custo por 1.000 impressões. Agora, de cada 1.000 pessoas que veem um anúncio, uma certa porcentagem clica. De cada 100 que clica, uma certa porcentagem compra. Você já tem uma equação. Se você quer faturar 50 mil reais por mês e seu produto custa 500 reais, você precisa de 100 vendas. Se a sua taxa de conversão é de 1%. Você precisa de 10 mil pessoas chegando na sua página de vendas. Se para gerar 10 mil visitantes, você precisa investir um determinado valor em tráfego, agora você sabe exatamente quanto precisa investir para chegar na meta. Percebe o nível de previsibilidade que isso cria? A meta deixa de ser um sonho e ela passa a ser uma equação. Esse tipo de raciocínio aparece muito em modelos modernos de construção de negócios. Existe um livro muito conhecido sobre isso chamado A Startup Enxuta, do Eric Riles, que fala exatamente sobre essa lógica de medir, ajustar e tomar decisões baseadas em dados. Vale muito a leitura. E foi exatamente assim que eu aprendi na Wizard. Eu não ficava esperando as coisas acontecerem, eu calculava quantas ligações eu precisava fazer, quantas pessoas eu precisava atender, quantas eu precisavam comparecer, e eu ajustava o meu comportamento diário baseado nesses números. Isso é conta reversa. Agora, deixa eu te mostrar isso de forma visual. Imagina um funil. No topo está a meta, abaixo dela vem a estratégia. Abaixo da estratégia tem a rotina e na base estão os comportamentos auditáveis. Meta final. Estratégia, rotina, comportamento auditável. O que significa? Significa que grandes resultados são sempre consequências de pequenos comportamentos repetidos com consistência. Metas não são desejos, metas são resultados mensuráveis, construídos a partir de comportamentos auditáveis. E a lógica da conta reversa funciona assim. Você parte do faturamento desejado, chega no número de clientes que precisa, calcula a taxa de conversão necessária e descobre o número de contatos ou de pessoas impactadas que você precisa gerar por dia. Quando você entende isso, metas deixam de ser sonhos, elas passam a ser equações. Agora deixa eu falar de um erro muito comum. Muitas pessoas confundem meta com estratégia. A pessoa diz: minha meta é ir para academia todos os dias. Mas ir à academia não é meta, é estratégia. A meta pode ser emagrecer 10 quilos. Porque você pode ir para academia todos os dias e não emagrecer, se a alimentação estiver errada, certo? Outro exemplo, a pessoa fala assim: minha meta é poupar 500 reais por mês. Mas poupar 500 reais por mês pode ser apenas uma estratégia. A meta pode ser terminar o ano sem dívidas e com 30 mil guardado. Percebe a diferença? A meta é o resultado final. As outras coisas são estratégias para chegar lá.
Sempre pergunte o que eu quero no final. Esse é o ponto de partida para a conta reversa. Existe um exemplo poderoso de como esse raciocínio funciona na prática. Quando o Elon Musk começou a criar a SpaceX, os especialistas diziam que era impossível reduzir drasticamente o custo de um foguete. Então o que ele fez? Ele fez uma coisa muito simples. Ele pegou o preço do mercado de um foguete e começou a desmontar o problema. Quanto custa o alumínio? Quanto custa o combustível? Quanto custa a eletrônica? Ele percebeu que o custo das matérias-primas era uma pequena fração do preço final. Então ele reconstruiu o raciocínio de trás para frente. Esse tipo de pensamento é conhecido como First Principles Thinking. E é exatamente a mesma lógica que estamos aplicando aqui. Desmontar o resultado até chegar nas ações básicas. Imagina um navegador que ele quer chegar lá no Japão. Ele não simplesmente rema mais forte. Ele primeiro calcula a rota, o vento, a corrente marítima. Depois ele define quantas milhas ele precisa navegar por dia. Metas funcionam assim. E metas são como um termômetro. Se você não mede, você não sabe se está melhorando. Agora existe algo muito importante que precisa estar claro. Metas grandes quase sempre são resultado de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Uma microação diária. Consistência, resultado acumulado, essa é a sequência. E quem mede progresso sente mais motivação, porque ver o número avançando é combustível para continuar. Então agora pega papel e caneta e responde 3 perguntas. Primeiro, qual é a meta final que você quer? O número, o resultado mensurável, não o desejo vago. Segundo, qual é a estratégia que leva até essa meta? O que você vai fazer para chegar lá? E terceiro, qual é o comportamento diário, auditável que você precisa executar? O que você vai fazer todo dia que pode ser medido, verificado, auditado? Escreve as 3 respostas, porque pessoas fracassam nas metas, não porque as metas são impossíveis, mas porque definem comportamentos impossíveis, ou porque nunca definem comportamento nenhum. E coragem é agir mesmo antes de ter todas as respostas, é medir mesmo quando o número ainda não é o que você quer ver, é ajustar o comportamento baseado nos dados, como eu fazia na Wizard. Toda semana eu olhava para os meus números, quantas ligações eu tinha feito, quantas pessoas eu tinha atendido, quantos tinham comparecido, e eu ajustava, não esperava o mês acabar para descobrir que tinha ficado abaixo da meta. Eu sabia no meio da semana se eu estava no caminho certo. Isso é o que eu quero para você. Dados, históricos, isso transforma sonho em visão. E previsão te dá poder para agir com inteligência. Vai lá agora, faz as 3 perguntas e começa a calcular de trás para frente. Então, meta sem comportamento auditável é só desejo com prazo. Você viu hoje que grandes resultados são sempre consequência de pequenos comportamentos repetidos, com consistência. Que meta não é estratégia, que ir para academia não é meta, é caminho. Que poupar R$ 500 não é meta, é ferramenta. Meta é o resultado final, e a conta reversa é o que transforma esse resultado em equação. Elon Musk não reduziu o custo do foguete trabalhando mais. Ele desmontou o problema até chegar nas ações básicas, e é exatamente isso que você vai fazer agora. 3 perguntas: qual é a meta final, qual é a estratégia, qual é o comportamento diário auditável. Escreve as 3 respostas, porque quem mede sabe se está avançando. Quem sabe se está avançando, ajusta, e quem ajusta chega. E quem não mede, repete os mesmos comportamentos esperando resultados diferentes. Se inscreve no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.